Jesus Cristo. Chegou a hora de ofertarmos na casa do Senhor. Amém? Quero ler a passagem que se encontra aí. A carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. No versículo 6, vai nos dizer assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos planos para com Ele e para com todos, pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, graças a Deus pelo seu dom inefável, é o dom da generosidade. Aqueles que são generosos, aqueles que verdadeiramente amam a obra de Deus, aqueles que verdadeiramente têm este dom. Nem todos têm este dom, nem todos têm este dom da generosidade. E generosos são verdadeiramente abençoados. Os generosos são abençoados. É por isso que em muitas pessoas elas não são abençoadas. Elas murmuram, reclamam, elas não verdadeiramente entendem o segredo da generosidade, de ser abençoados, de serem prósperos, porque os generosos prosperará. A alma vida generosa prosperará. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O dono da semente, que é o próprio Deus, aquele que dá o pão ao que come, ao que tem fome, ele também é Deus para multiplicar essa semente que você semeia, essa semente que você planta no reino dos céus, essa semente que você semeia, ela tornará para você, ela volta para você. Toda atitude de fé, as sementes de fé, a generosidade, as contribuições, elas têm um sentido, elas têm um foco. É para a própria tua vida, é para a sua própria vida. Todos aqueles que enriquecem, eles verdadeiramente têm essa graça de Deus para prosperar, para enriquecer. O segredo da riqueza é você semear na obra de Deus, semear na vida do próximo. A obra de Deus é o próximo. A obra de Deus é amar o teu próximo. A vida de Deus é abençoar. A obra de Deus é abençoar o teu próximo. Fazer pela obra do Senhor. Então, nessa noite, vamos ler aqui o tema dessa campanha que se encontra em Ezequiel, do capítulo
vale de ossos secos. E nessa noite, muitos estão mortos espiritualmente. A pior morte que existe é a morte espiritual. A morte física, todos nós vamos passar por ela. Mas o homem que morre espiritualmente, ele morre eternamente. Os que morrem fisicamente podem morrer dessa terra, mas não morrem para com Deus. Se forem vivos espiritualmente, eles nunca morrem. E os que estão mortos espiritualmente morrem eternamente. A morte eterna é a pior morte, é a morte espiritual. A palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Poreis nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 14 diz assim, versículo 14: e porei em vós, agora entra o Espírito de Deus, o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz isso, e o diz o Senhor, em nome de Jesus. Nós vemos aqui dois espíritos, o Espírito que vem de Deus, dois espíritos que vêm de Deus, o Espírito de vida, o Espírito para viver, a graça que Deus nos concede aqui nessa terra para vivermos, o Espírito de vida para vivermos e o Espírito de Deus para a salvação. Infelizmente, nem todos têm esse Espírito, o Espírito de Deus. Pode ter o Espírito de vida para viver, já é uma dádiva de Deus. O Espírito de Deus dado a toda criatura para viver é uma dádiva de Deus, é uma graça, porque todos vivem, mas existe um Espírito de Deus que esse Espírito nem todos recebem. Por quê? Porque não creem. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus é para aqueles que creem. Aqueles que creem recebem o Espírito de Deus. E nessa noite eu quero deixar mais uma mensagem para o coração das crianças nessa noite. Amém, Davi? Nessa noite eu quero deixar mais uma mensagem para o coração da criança. Vocês acreditam na Bíblia? Sim ou não? Sim! Oh, glória a Deus! Então, eu quero deixar aqui um texto para vocês, tá? Para todas as crianças. E para mim também, porque eu ainda sou filho. Amém? Nós somos filhos. Somos pais, mas somos filhos também. Nós temos nossos pais. Então, Efésios capítulo 6 fala assim: vós filhos, olha, repita comigo, vós filhos, vamos lá, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vai bem e viva muitos anos sobre a terra. Olha que versículo maravilhoso. Olha que mensagem maravilhosa. Olha que mensagem. Agora preste atenção na aplicação. Preste atenção. Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar seus filhos no Senhor. E os filhos têm a responsabilidade de obedecer aos seus pais. Porque isso é o quê? Isso é o primeiro